Messias, diretor do Circo Girassol, fez do Cyrano de Bergerac para o circo, e para mim foi um primeiro momento. Mas teve vários que me ocorrem agora. Eu tive fazendo uma participação num quadro do Faustão, que foi o Circo do Faustão, e eu tive que passar as técnicas circenses para um ator. O Alexandre Slaviero, né? Isso, para um ator de novela, e em um mês fazer um preparo e com ele, e em seguida já estrear ao vivo, e depois, uma vez por semana, tinha uma cena para elaborar e estrear ao vivo. E também foi um momento de prova, né, que eu tive que colocar as minhas habilidades e a minha coragem e a minha segurança, e para milhares de brasileiros assistir. Então, isso para mim também foi um momento que eu pude colocar meus conhecimentos. Mas eu acho que sempre, agora, quando a gente está em cena, é sempre um momento emocionante. Eu gosto muito de estar em cena. Só se apresentar e fazer pergunta. Boa noite, meu nome é Elza. E a minha pergunta é sempre para Débora. Ela ficava com uma vida circense, teve uma vida, né, começou a vida dela lá numa escola, né, de circo. Tá? Não, eu comecei fazendo teatro mesmo. Teatro em Guaíba. Tu não foi numa escola assim para aprender a vida circense, tu não foi numa escola de circo? Eu tive... o meu aprendizado no circo foi no Circo Girassol, com os colegas do Circo Girassol. Aí eu fui aperfeiçoar as minhas técnicas, eu fui para o Rio de Janeiro fazer um processo de reciclagem que eles têm na Escola Nacional de Circo, que é uma escola da Funarte, que possibilita alunos, lá tem um curso regular, né? E possibilita a reciclagem, que é fazer modalidades específicas. E eu fui para lá, fiquei 3 meses fazendo, aí eu fui fazer o tecido, o trapézio e a lira, que são as modalidades que eu hoje mais executo, que eu gosto, e que eu acho que foi um investimento que eu fui fazer que deu bastante retorno e valeu muito a pena. Esse aqui da Débora que está aparecendo aqui. Esse número é um número de elásticos com trapézio em balanço. Uhum. O trapézio eu só faço em balanço nesse número. Depois eu faço trapézio fixo. Mas é um número de elásticos mesmo. Tem uma cadeirinha Não dá para ter medo de altura mesmo, de ficar de cabeça para baixo. Eu gosto muito de fazer. Todo mundo gosta, acha que é legal ficar pulando, mas é mesmo. Eu queria continuar. Claro, fica à vontade. Eu estou perguntando porque eu também sou mais circense. Que bacana. Eu conheço a escola onde tu frequentou no Rio de Janeiro. Eu também comecei a minha história ali. Então, me interessa muito a história. E qual circo? Eu trabalhei no Circo Bartolo. Bartolo? No Vostok. E vários outros, assim, no Charles Barry, que é o antigo, né? Onde eu convivi mesmo e fiz mesmo a minha carreira foi no Circo Bartolo. Que é o meu parente, Então me interessei pelo teu trabalho. Vou perguntar porque na escola do circo, quem começa uma vida circense, ela pode ser hoje um grande artista, um grande trapezista, mas ele começa ali, né? Aquela escolinha ali como uma criança. E eu me interesso por isso. Hoje o ensinamento da técnica circense está bem diferente do que era, posso dizer, antigamente, porque o ensinamento era de família, né? De pai para filho, não tinha as escolas que hoje tem em vários estados do Brasil, né? E então era repassado de pai para filho, e agora está mudando agora desde os anos 80, com o surgimento de algumas escolas de circo, né? O aprendizado tem sido passado de professor para aluno, e o professor, inclusive na Escola Nacional de Circo, são ex-circenses. Eu tive aula de trapézio com
um ex-trapezista, né? A professora de tecido também foi trapezista, né? E é legal porque eles adoram contar as suas histórias de itinerância no circo e é sempre bastante interessante. Atualmente tem bastante livros que relatam, a Funarte tem possibilitado publicar livros que relatam a história do circo, né? Então esse aprendizado de família, de pai para filho e essa vida itinerante também, né? De ir onde o público está. Nós não deixamos de fazer isso com o Circo Girassol, só que o Circo Girassol não é um circo de família, né? São os artistas que se agregaram, oriundos do teatro ou da própria... Nós formamos também gente lá, né? Então, e a gente circula com os nossos espetáculos pelo Rio Grande do Sul, já viajamos, como eu disse, por 16 estados do Brasil. E é uma itinerância também, né? Chega nos lugares. É claro que a gente hoje vai aonde nos levam, né? Antes era ir com a sua carreta, com a sua lona, chegar numa cidade, né? Conhecer a praça, se instalar. Hoje é um pouco diferente. A gente oferece os nossos trabalhos vinculados à prefeitura, ou a uma empresa, algum evento, mas é uma itinerância também, porque a gente pega a estrada e viaja e chega lá e monta o acampamento. Mas é muito divertido, porque o convívio com o grupo, eu adoro trabalhar com o meu grupo, né? Me divirto bastante, aprendo bastante com eles. Obrigada. Acaba até criando um vínculo familiar, até, né? Sim, porque a gente convive... tem gente lá que está há 9 anos. Eu vendo de segunda a sexta, 9 anos a mesma pessoa, eu não vejo a minha família todos os dias quanto eu vejo as pessoas. Então a gente já se conhece, já tem intimidade, já fala mal um do outro. É assim. Temos então mais uma pergunta aqui para Débora Rodrigues. Boa noite, Daniel. Gostaria de saber sobre a rotina dela, se tem alguma alimentação especial e também como ela se, em termos de algum acidente, como é que tem que ser efetuado, alguma terapia, alguma coisa desse tipo, se houve algum acidente dela, ou com a mulher ela aconteceu. E também sobre os patrocínios, como é que é o incentivo do governo, de alguma atividade que patrocina o circo, como é que está o estágio atualmente? Obrigado. Com relação à alimentação, eu procuro cuidar da minha alimentação, porque eu sou cuidadosa. Isso não é uma prática de todo mundo, né? De todo artista. Eu gosto, eu me exercito bastante, então eu posso me alimentar bastante, né? E não é uma característica de todo mundo, né? Porque... Mas para fazer, por exemplo, esse número do tecido, tem que ter um peso, assim, para poder... Não, tu tem que ter limite, além da força física. Tu tem que ter força para sustentar o teu peso. Sim. E isso tu vai exercitar através da repetição. Quanto mais tu repete, mais... não é mais força, mas mais segurança tu tem para fazer tal movimento, porque até mesmo eu, quando faço alguma pausa por determinado período, por qualquer motivo que seja, se eu paro um mês, quando eu retorno, eu me sinto mais fraca. Aí eu preciso repetir para poder ter resistência, né? Mas é isso, eu como de tudo, eu não evito nada, né? Claro que eu não gosto de frituras, não gosto, mas não exagero muito. Não é vegetariana? Não é sou vegetariana? Adoro carne. Não é macrobiótica? Não. Mas eu vou dizer que
Eu me alimento muito bem e quem cuida da minha alimentação é o meu marido, porque ele cozinha muito bem e ele sempre faz comidas light para mim, e claro que ele também aproveita e come também, né? Mas é isso. Teu dia a dia também, como é que é? Treinos, cuidado com a alimentação, então, já foi mais em época de treinamento para algum espetáculo. Já tive no circo manhã e tarde, direto, né? Vai de manhã, ensaia, vai de tarde, depois de noite eu dou aula 2 vezes por semana. Já foi bem mais intenso, né? Faz 2 anos que eu estou envolvida com o meu mestrado, como eu já falei. E aí, eu tenho estado um pouco distante do circo, porque não tem como. Quando tem que estudar, tem que frequentar as aulas, tem trabalhos para fazer e tem uma dissertação para escrever e um processo criativo que é paralelo, porque o meu trabalho, a minha pesquisa ela é teórico-prática. Então eu tenho que pesquisar na prática e depois relatar e é isso. E eu pensava que não precisaria tanto se aprofundar, e cada vez precisa aprofundar mais. Então, nesse momento, eu estou muito focada nisso, mas eu estou gostando, estou aprendendo, estou descobrindo, mas também não tenho feito tanto um treinamento sistemático no circo como era no ano passado. Também você está estudando mais, também te aprimorando. Não, mas assim, como o meu trabalho também é prático, né, é com tecido, eu exercito. Só não faço assim aquele treino que eu fazia, né, enfim, com os colegas, tem treino acrobático, trabalho de força, que eu fazia mais. Mas é por um momento. E com relação os patrocínios também, né? Acidentes, patrocínios. Isso, acidentes. Eu nunca me acidentei no circo, graças a Deus. Mas acidente acontece em qualquer lugar. A atividade circense é uma atividade de risco. Pode acontecer com qualquer um. E eu sei de gente que já se acidentou com tecido. Então eu digo que o tecido, ele pode acontecer, né? Só que primeiramente, a pessoa que vai aprender, ela vai ter que dominar o aparelho. Primeiro através da força, para ter força para fazer os movimentos e para se sustentar. Mas depois através do conhecimento, né? Conhecimento dele. Eu digo que não tem que ter medo do tecido, senão ele te domina. Tu faz um movimento, um truque que prende o pé, tu tá lá em cima, não consegue tirar aquele pé, a força acaba e fica pendurado. Então, primeiro tem que ter força e resistência para sair dessa, que pode acontecer. E nunca aluno meu se acidentou, nas minhas mãos nunca ninguém caiu, mas eu sei de gente que já caiu, porque acontece, até nos jornais sai notícia de gente que se acidenta, né? Graças a Deus com a gente nunca aconteceu, mas se acontecer, o que vai fazer? Tem que ir buscar um tratamento, né? Eu tive uma lesão no ano passado, mas foi na questão dos meus ombros, que foi um desgaste por repetição, né? E aí o que precisava fazer? Era um fortalecimento, né? Para continuar trabalhando ou operar, né? E aí é uma coisa que por enquanto eu ainda posso fazer o fortalecimento, fiz fisioterapia. É uma coisa que está aqui de novo. Eu continuo executando meus movimentos, mas eu mantenho essa disciplina, né? Eu tenho uma disciplina de força para os braços e para o abdômen. Essa não pode parar. Sempre, né? Só um pouquinho, só um detalhe que parece. Seguro quando o acidente de vocês deve ser um caso especial. Porque tem bolão ficou assim numa tabela, não é? Aí isso eu não saberia te dizer. Seguro de vida, né? Não saberia te dizer. Assim como um paraquedista, né? Um mergulhador também, né? Deve ter umas cláusulas. Também das mãos. Também. Agora, com relação a patrocínios, nós
no Circo Girassol tivemos, durante períodos específicos, espaçados, patrocinadores variados, né? Hoje em dia, a gente tem que ter um projeto habilitado para fazer uma captação junto a uma empresa, mas tem todo um processo de